Hoje você vai conhecer um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos da Europa Oriental. Além de lugares antigos que parecem comuns à primeira vista, mas que guardam segredos milenares. Venha ver também místicas ruínas, que mesmo séculos depois, impressionam com suas histórias e estruturas. Vem com a gente no vídeo de hoje. Bem-vindos, exploradores da história! Vamos iniciar com uma viagem até a Ucrânia, para conhecer um dos castelos mais impressionantes da Europa Oriental, o Castelo Kamenets. Imagine um castelo imponente, erguido sobre um desfiladeiro rochoso, cercado por um rio que parece ter sido desenhado pela própria natureza para protegê-lo. O Castelo Kamenets não é apenas uma fortaleza medieval, ele é um verdadeiro livro de pedra, contando séculos de batalhas, conquistas e mistérios. Mas qual a sua origem? Os primeiros registros do castelo remontam ao século XIV, embora a região tenha sido habitada muito antes disso. Ele foi um ponto estratégico para diversas civilizações, resistindo a inúmeros cercos e mudanças de poder. Governado por lituanos, poloneses, otomanos e russos, Kamenets testemunhou momentos épicos da história da Europa Oriental. Além de sua localização deslumbrante e fortificações bem preservadas, Kamenets se tornou um símbolo de resistência. Em 1672, o Império Otomano atacou a fortaleza com um exército esmagador. Os defensores, mesmo em menor número, resistiram bravamente até o último instante. Hoje, o castelo é uma atração turística fascinante, onde arqueólogos ainda fazem descobertas sobre a vida medieval. Você pode caminhar por seus corredores, subir em suas torres e sentir o peso da história sob seus pés. Vamos agora até a Espanha, onde fica a charmosa cidade de Segóvia, na qual encontramos uma das obras de engenharia mais impressionantes do mundo antigo, o Aqueduto de Segóvia. É uma imensa ponte de pedra cortando a cidade, com arcos perfeitos que se erguem como uma fileira. O Aqueduto de Segóvia, além de um marco histórico, é uma verdadeira aula de arquitetura e resistência, construída pelos romanos há quase 2000 anos. Os romanos, mestres da engenharia, criavam essas estruturas para transportar água de fontes distantes até as cidades. No caso de Segóvia, esse aqueduto trazia água de uma nascente localizada a mais de 15 quilômetros de distância. E o mais impressionante, sem cimento, sem ferro, só com pedras perfeitamente encaixadas. Com cerca de 28 metros de altura no seu ponto mais alto, e mais de 160 arcos, ele é um dos aquedutos romanos mais bem preservados do mundo. E está ali, atravessando o centro histórico de Segóvia como se o tempo não tivesse passado. Os romanos utilizaram a força da gravidade, cálculos precisos e uma técnica incrível de encaixe de blocos. Tudo isso feito com ferramentas rudimentares, mas com um conhecimento avançadíssimo de engenharia. E pensar que tudo isso foi construído apenas para levar água até uma cidade romana. Mas é justamente aí que mora a grandeza da arqueologia, entender como o cotidiano da antiguidade era sustentado por feitos extraordinários. Se você ficou fascinado por essa obra-prima da engenharia romana, fica comigo, porque o passado está cheio de maravilhas esperando para serem redescobertas. Vamos para a próxima parada! Old Bagan, um dos tesouros arqueológicos mais impressionantes do mundo, é um verdadeiro labirinto de história e espiritualidade. Imagine-se caminhando entre mais de 2000 templos e pagodes, muitos deles datando do século IX. Cada estrutura, como o magnífico Templo de Ananda, é uma obra-prima da arquitetura que reflete a rica herança cultural de Mianmar. Os murais e esculturas que adornam esses templos contam histórias de vidas passadas, de reis e rainhas que deixaram suas marcas na terra. A cidade foi um importante centro de comércio e religião, onde o budismo floresceu, e até hoje, a atmosfera é impregnada de espiritualidade. E não podemos esquecer do pôr do sol em Bagan, quando os templos se iluminam em tons dourados, criando uma visão que parece saída de um conto de fadas. Cada visita a Old Bagan é uma viagem no tempo, onde podemos sentir a conexão com nossos antepassados e a grandiosidade de uma civilização que, apesar dos séculos, ainda nos fascina. Aqui falamos de uma relíquia de pedra que guarda séculos de fé, arquitetura e história. Um verdadeiro santuário para quem ama arqueologia e para os curiosos,
que quer entender como os edifícios religiosos moldaram o mundo ocidental. É na costa leste da Escócia, num local onde os ventos uivam e o mar sussurra histórias antigas, que ficam as ruínas da Catedral de St. Andrew, uma das maiores e mais importantes estruturas religiosas da Escócia medieval. A construção começou no século XII, e a catedral foi consagrada em 1318, com a presença do próprio rei Roberto I. Mas a história do local começa bem antes. Acredita-se que ali já havia um centro religioso cristão desde o século VIII. Isso significa que estamos pisando num terreno multistratificado, onde cada camada conta um capítulo. Esse é o tipo de lugar que faz o coração bater mais forte. Sob as ruínas góticas da catedral atual, escavações revelaram cemitérios anteriores, objetos litúrgicos e até estruturas de madeira que indicam construções mais antigas, talvez monásticas. A catedral era o centro espiritual da Escócia medieval, dedicada a Santo André, o padroeiro do país. Era um local de peregrinação, e os relatos antigos falam de relíquias do próprio apóstolo André guardadas ali. A arquitetura grandiosa não era só uma homenagem ao divino, mas também um marco de poder político da Igreja na Escócia. Após a Reforma Escocesa, em 1559, a catedral foi abandonada e começou a ruir. Cada arco quebrado, cada capitel caído, é um vestígio direto do impacto que as mudanças culturais e religiosas tiveram sobre a paisagem construída. Vamos agora conhecer um dos sítios mais enigmáticos da Europa Oriental, onde uma pilha de pedras comum pode ser vista, que guarda segredos milenares. É a Kamená Mohyla, ou túmulo de pedra, que fica na Ucrânia, perto do rio Molosha. Essa formação natural pode parecer uma colina rochosa, mas não se engane. Há mais de 5.000 anos, povos antigos, que sequer conheciam a escrita como a entendemos hoje, já visitavam esse local para realizar rituais sagrados e deixar inscrições misteriosas em suas cavernas e paredes. Ao entrar em uma dessas galerias estreitas, é possível ver os petróglifos entalhados com símbolos estranhos, formas humanas, animais e signos que até hoje desafiam interpretações. Alguns especialistas acreditam que são registros proto-escritos, talvez até ligados aos primeiros cultos xamânicos da região. Acredita-se que esse local era uma espécie de santuário cerimonial ao ar livre, usado ao longo de milênios por diversas culturas, desde povos neolíticos até tribos nômades indo-europeias. E o mais fascinante, cada grupo deixava sua marca, como se a Kamená Mohyla fosse um livro de pedra, escrito em camadas, por mãos de diferentes épocas. Apesar de parecer uma formação geológica natural, a estrutura lembra muitos templos megalíticos do Mediterrâneo, como os de Malta. Coincidência? Influência cultural? Ou será que havia mesmo rotas de troca e contato entre esses povos tão antigos? A Kamená Mohyla é um verdadeiro quebra-cabeça arqueológico. Vamos agora para o coração de Portugal, onde a história se revela em cada pedra e cada muralha. Vamos conhecer o que não é apenas uma fortaleza medieval, é uma cápsula do tempo viva, um testemunho da ocupação humana que remonta ao período romano, ou talvez antes. É o Castelo de Óbidos. O castelo como conhecemos hoje ganhou forma no período medieval, especialmente após a Reconquista Cristã, quando o primeiro rei de Portugal o tomou dos mouros por volta de 1148. Mas isso não significa que a história do local começa aí. Os vestígios arqueológicos indicam que a colina onde o castelo está localizado já era estratégica muito antes, por isso, há indícios romanos e islâmicos misturados aos elementos cristãos medievais. O Castelo de Óbidos tem suas muralhas altas e torres imponentes, e cada pedra conta uma história. Há partes da muralha que foram reformadas no século XIV com um estilo gótico, enquanto outras têm base mourisca. O fascinante é que isso permite que realmente possamos ler o tempo nas pedras. Durante escavações, já foram encontradas cerâmicas muçulmanas, moedas medievais e até fragmentos de construções romanas sob a atual estrutura. Outro ponto incrível é que o castelo abriga uma vila inteira dentro de suas muralhas. Isso era comum em fortificações medievais portuguesas, não era só um posto militar, mas um espaço de vida, comércio e cultura. E o traçado das ruas, as casas brancas com faixas coloridas, tudo isso mantém viva a estética do século XVII, apesar das origens muito mais antigas. Sabia que Óbidos foi um presente de casamento? Sim,
O rei Dediniz ofereceu a vila à rainha Santa Isabel em 1282, e assim começou a tradição de Vila das Rainhas, mantida por séculos. Arqueologicamente falando, isso explica por que a cidade continuou bem cuidada e ocupada durante tanto tempo, sem ser abandonada ou esquecida, como tantas outras fortificações medievais. Se você visitar Óbidos, preste atenção nas portas ogivais, nos símbolos esculpidos nas pedras e nos contrastes entre os diferentes estilos arquitetônicos. Cada detalhe pode ser uma pista sobre o que ali se passou. Vamos agora ao coração da França, mais precisamente ao Thun, onde repousa um dos monumentos mais enigmáticos da era romana, o Templo de Jano. Imagine caminhar por um campo tranquilo e, de repente, deparar-se com uma estrutura colossal, feita de pedra, que desafia o tempo. O que sobrou do Templo de Jano são duas paredes monumentais com mais de 20 metros de altura. A estrutura parece brotar da terra como um gigante adormecido, observando silenciosamente a passagem dos séculos. Construído no século I, esse templo foi dedicado a Jano, o deus romano das portas, passagens e transições, uma divindade que olhava tanto para o passado quanto para o futuro. E isso faz todo sentido, já que o templo ficava em um ponto estratégico, uma antiga rota comercial, onde comerciantes, viajantes e peregrinos se encontravam. Era literalmente um lugar de transição, de entrada e saída, de trocas culturais e espirituais. Mas o que o torna tão especial? A arquitetura é um verdadeiro espetáculo. Mesmo em ruínas, o templo impressiona por sua simetria, suas proporções e o cuidado nos detalhes. As colunas desaparecidas podem ser imaginadas pelos encaixes perfeitos nas paredes restantes. E há um mistério que intriga os arqueólogos até hoje. Não se sabe ao certo se este templo foi realmente dedicado a Jano, o nome foi atribuído séculos depois. Será que era mesmo um local de culto ao deus das transições, ou teria outro propósito? Caminhar entre essas ruínas é como tocar o tempo com as próprias mãos. Você consegue imaginar as vozes em latim, o cheiro de incenso, o som das moedas trocando de mãos enquanto os viajantes buscavam bênçãos para suas jornadas? O Templo de Jano não é apenas pedra sobre pedra, ele é uma memória viva. Uma lembrança da presença romana em solo francês, uma prova da genialidade dos antigos construtores e uma janela aberta para um passado onde religião, comércio e cultura se encontravam em perfeita harmonia. E se você, assim como eu, gosta de conhecer os segredos que a história deixou para trás, segue o vídeo que ainda estamos no começo da nossa aventura arqueológica. Vamos nos aventurar pelos Alpes suíços, mais precisamente até Interlaken, onde repousam as ruínas misteriosas do Castelo de Unspunnen, um lugar onde história, lenda e arqueologia se entrelaçam em meio à paisagem deslumbrante da Suíça. É um castelo medieval em ruínas, cercado por montanhas e florestas, com uma atmosfera que parece ter parado no tempo. O Castelo de Unspunnen, embora hoje esteja parcialmente destruído, carrega séculos de histórias gravadas em suas pedras, histórias de poder, disputas territoriais e até de celebrações culturais que sobreviveram até os dias de hoje. Construído por volta do século XI, Unspunnen serviu como fortaleza e residência nobre, em uma época marcada por conflitos entre senhores feudais e cidades em ascensão. Sua localização estratégica, entre os lagos Thun e Brienz, fazia dele um ponto de controle militar e comercial crucial nos Alpes berneses. Estudos arqueológicos revelam uma estrutura complexa, com muralhas robustas, uma torre central e sistemas de defesa típicos da Idade Média. Escavações também trouxeram à tona fragmentos de cerâmica, ferramentas e vestígios de ocupação, que ajudam a reconstituir a vida cotidiana dos antigos habitantes. E como se não bastasse a importância histórica, Unspunnen é cercado por lendas. Uma das mais conhecidas é a do Unspunnensten, a pedra gigante usada nos tradicionais jogos de força suíços, que acontece no festival local, o Unspunnenfest. O festival acontece desde o século XIX, celebrando a cultura alpina e mantendo viva a memória do castelo. Caminhar entre as ruínas de Unspunnen, sentindo o vento frio dos Alpes e imaginando cavaleiros, nobres e camponeses cruzando os portões do castelo, é uma experiência que vai muito além da visita turística, é um verdadeiro reencontro com o passado.
E aí, o que você achou dessas descobertas incríveis? A cada escavação, a arqueologia nos mostra que o passado ainda guarda muitos segredos, e que nem tudo é o que parece à primeira vista. Essas ruínas e sítios antigos continuam a nos impressionar, não só pelas suas estruturas, mas pelas histórias que contam ou que ainda estão por ser descobertas. Se você curte esse tipo de viagem no tempo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma nova curiosidade. Até a próxima exploração, onde o passado encontra o presente e a gente descobre, juntos, os mistérios que o tempo deixou para trás.